que vai fazer uma breve apresentação e vai palestrar com vocês agora. Lembrando, quem está em casa, que teve dificuldade na parte da manhã, a palestra vai ficar salva no YouTube do CRMV. Quem tiver alguma dúvida pode reassistir ela novamente, volta para tirar alguma dúvida que ficou. Tranquilo? Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todos, quem está de presencial e quem está em casa também assistindo. Tá? Então, eu me chamo Andrei, para quem está em casa, já me apresentei aqui. Sou médico veterinário, formado pela Rural de Pernambuco em 2005. Tá? Fiz especialização, mestrado, doutorado. Atualmente estou como coordenador de fiscalização, mas já tenho uma história também na área de inspeção. Tá? Então, trabalhei 6 anos no EB, lá em Recife, no 7º Depósito de Suprimento. Aqui em João Pessoa, eu fui docente também por alguns anos. Trabalhei também na manipulação veterinária como representante comercial. Tá? Então, tem muitos clínicos, quem está em casa também participando do curso de RT, que me conhece. Tá? Então, isso também facilita na condição da fiscalização. Tá? Eu uso isso aí como uma arma amiga, tá? Digamos assim, um fogo amigo. Tá? Então, quem me conhece, que tem um contato, fala direto comigo no privado, às vezes até no número do conselho, e a gente consegue, digamos assim, contornar algumas situações, tá? Que é muito importante. Fazer com que o colega, o médico veterinário, se sinta próximo do conselho, que é algo que não aconteceu comigo, né, que eu acho que é a cara de Cecílio e a cara do CRMV, ter essa proximidade com os colegas. Tá? Então, fazer algo diferente. Tá? Então, a gente vai conversar hoje, né, esse momento, sobre essa condição da responsabilidade técnica, que há pouco tempo a gente, na entrega da carteira, falou da condição regulamentar da lei, né, de exercício profissional do médico veterinário, e nessa lei tem um trecho que fala sobre a responsabilidade técnica. Tá? E recente, é uma coisa bem novinha, saiu no site do Conselho Federal as diretrizes. Tá? Então, eu trouxe aqui um recorte, mas já dizendo para vocês, quem está no dia a dia como RT de clínica de PET, não deixa de ler. Tá? A diretriz nova saiu agora, ela é bem interativa, é um PDF, mas é extremamente interativo. Tem link para você clicar em legislação, tem as referências, então ajuda muito naquela conversa que eu falei aqui, da condição estrutural da clínica, que é a resolução 1275, né? O que é que precisa ter, o que é que não precisa ter para clínica veterinária, se ela é 24 horas, se ela não é 24 horas, se é um consultório, se é ambulatório. Então, ajuda muito isso no dia a dia. E facilita a nossa vida também como órgão que fiscaliza. Lembra daquela condição da orientação, né? Então, a gente vai num ato fiscalizatório, o nosso intuito é orientar. Só que, por força legal, nós temos um instrumento que comprova que a gente teve o ato fiscalizatório naquele momento, que é o auto de infração. Eu sei que é uma palavra que muita gente fica meio aperreado quando escuta, que é a infração, né? Mas é nada mais do que um documento normativo que informa que o fiscal passou lá e qual foi a condição que ele encontrou. Que está claro, né, se é um auto de infração, que está fora da condição legal da 1275. Então, já anotem aí essa resolução para quem está na clínica veterinária de pequenos. A 1275 ela é extremamente importante pela condição estrutural que as clínicas precisam ter. Tá certo? Então, gente, olha, primeira parte, né, que a gente precisa entender. Quando a gente se forma, né, assim que a gente se forma, que cai no mercado de trabalho, para nós aparecem algumas oportunidades. Tá? Às vezes até quando a gente está recém-formado, e uma delas é de responsabilidade técnica. Tá? Então, olha, que vão muito além do exercício individual. Então, a gente é convidado a assumir um RT, né, por um estabelecimento, como vocês viram logo de manhã aqui, por um evento equestre, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer, ou por algum tipo de serviço. Tá? Então, é algo que é muito normal e corriqueiro. E aí, gente, eu trago alguma coisa que a graduação ela não nos prepara para esse momento. Então, é algo que a gente conhece muitas vezes as diversas áreas da medicina veterinária, né, da área de inspeção, da área de clínica médica, cirúrgica, na área de animais silvestres. A gente sai assim, viajando, porque são muitas áreas realmente da medicina veterinária, e quando a gente termina, a primeira que bate na nossa porta é uma condição de responsabilidade técnica. Tá?
E aí falta de observância de alguns aspectos. E aí, gente, é muito importante a participação nos cursos e a gente sempre massificar isso, todos os anos, tá? Que é o quê? Ó? Legislações e resoluções. Tá? E muito pior, porque na condição ética e na responsabilidade técnica, nós temos, além das penalidades éticas, até falei isso hoje aqui, ó, cíveis e penais. Então, é muito comum nos dias atuais, os tutores, a gente está falando de PET, né, os tutores rapidamente judicializarem o processo. Eu não estou querendo dizer aqui que o tutor ele tem razão. Quem vai dizer se tem razão ou não é lá durante o processo, é o juiz que vai avaliar. Eu estou dizendo que é muito fácil, hoje em dia, se judicializar o processo. Né? E aí vai mexer o RT, ele vai ser incomodado, digamos assim, nessas 3 esferas. Na esfera ética, lembrando do código de ética do colega que está numa condução, digamos assim, não muito condizente com a conduta ética, e vai também responder de forma civil e penal. Tá? Lembrem-se disso. Então, responsabilidade. O que é responsabilidade? Né? Então, ó, qualidade de quem é responsável, obrigatoriedade de responder pelos próprios atos ou por aqueles praticados por algum subordinado. Opa, eu vou pegar esse ganchinho aqui, porque acontece muito na clínica. Tá? Então, clínica veterinária tem lá o RT, e o RT tem diversos veterinários que atuam lá. Então, esses outros veterinários são subordinados a esse RT. Então, qualquer equívoco, e isso está aqui ó, na responsabilidade do responsável técnico, qualquer equívoco que o outro colega que é subordinado a você, quem vai responder de forma ética? O RT. Tá? Então, é muito importante que o RT ele saiba a equipe que tem, conduza a equipe, que faça reuniões, que determine o que deve ser e o que não deve ser, porque é o nome dele que está em jogo. Então, achar que somente o colega que cometeu uma conduta ética, que é só ele que vai responder, negativo. Ele vai também responder, assim como você que é RT, por aquele espaço. Tá? Obrigação moral, jurídica ou profissional de responder pelos próprios atos relacionados ao cumprimento de determinadas leis, atribuições ou funções. Então, quando nós obrigamos por força legal os espaços que têm serviços veterinários a ter um veterinário de responsabilidade técnica, é isso que a sociedade espera do conselho. Que a gente possa o quê? De forma prática, é culpabilizar ou ter um responsável por um ato inequívoco que houve daquele serviço profissional. Então, mais uma vez, parece até repetitivo. A gente quer que o colega incorra em erro sucessivos? Não, muito pelo contrário. Seria o ideal para o conselho em que se existisse um mínimo possível de processo ético para ser avaliado. Isso significaria dizer que a conduta profissional, de uma forma geral, ela está extremamente massificada em um regulamento ético e profissional. Vejam que, se isso é inverso, se eu tenho muito processo ético, isso significa dizer que eu tenho diversos colegas que atuam de forma o quê? Equivocada dentro da condição profissional ética. Tá? Dever imposto por lei de reparar os danos causados a outrem. Né? Então, se a gente está respondendo de forma técnica a um evento, a uma clínica, o que quer que seja, nós estamos assumindo a responsabilidade do que acontece naquele espaço, que esse espaço pode ser o quê? De outra pessoa. Então, isso existe muito na prática clínica, donos de clínicas que não são veterinários e que, muitas vezes, contratam veterinário para ser o RT. Então, se acontece algum problema na clínica, né, de forma ética e do serviço veterinário, quem responde é o RT. Tá? Então, é um compromisso, gente, assumido pelo profissional diante da legislação específica de sua área de atuação na medicina veterinária. Então, é também aquela condição. Se eu passei a minha vida todinha aí pela inspeção de alimentos, né, se eu estava lá na manipulação, envolvido com alguns aspectos da clínica médica,
o que é que eu vou fazer para aceitar um RT de evento equestre? Tá? Então, eu tô colocando em risco? Estou colocando em risco. Não significa dizer que, legalmente, eu não tenho competência para exercer o RT. Tenho. Eu não tenho competência técnica para exercer aquela condição. E eu sei que muitas vezes isso acontece, e aí vem os problemas, né? Os problemas de ser responsável técnico de um espaço ou de um evento que eu não domino aquilo ali. Tá? Então, é o compromisso com a sociedade, com o bem-estar animal e com a saúde única. E eu coloquei até em maior aqui, ó, é um ato profissional e legal assumido na execução das atividades, compatível com a formação e os princípios éticos da profissão, que busca primordialmente a qualidade dos serviços prestados. Então, um exemplo prático, se eu recebo alguma denúncia ou algum informe de algum card equivocado de uma determinada clínica, eu entro em contato com quem? Eu entro em contato direto com o RT. Eu vou lá no Siscad, se eu não souber de forma informal, eu vou lá no Siscad, vejo o nome da clínica, vejo quem é o RT e vou entrar em contato direto com ele. Só, olha, colega, tem um equívoco aí de um card que está assim, assim, assado, está indo em contra a legislação de publicização veterinária, de serviço veterinário. Corrige, tira do ar, apaga isso, refaz. É assim que a gente orienta. Agora, se eu não consigo contato com o RT, por exemplo, tá? Ou o RT simplesmente, não, está entrando em contato, mas deixa para lá. Qual é o processo que deve acontecer? Eu pego o print e a gente faz o processo de quê? De conduta ética. E segue a vida. Quem é que vai avaliar essa conduta? Como a gente conversou aqui logo mais cedo. Quem vai avaliar é a plenária, a conduta do colega. Tá? A gente só fez o início do processo. Tá? Então, quando assume a função de RT, nós nos responsabilizamos por quê? Né? Todos os serviços oferecidos pela empresa e ou instituição na qual está assumindo a função. Tá? Então, exemplo, a clínica 24 horas, que tem diversas especialidades e diversos serviços de imagem, por exemplo. O RT ele é responsável por todos esses serviços. Todos. Então, um exemplo, né? Se um tutor pede um determinado laudo e o colega não entregou o laudo daquela imagem, né? E o tutor faz uma denúncia, eu não recebi o laudo, não sei o quê. Então, eu vou entrar em contato com quem quando eu recebo essa demanda? Com o RT do local. Então, eu fiz uma cirurgia e meu animal morreu, fez lá a denúncia, montou, está tudo comprovado, bonitinho, eu vou entrar em contato com quem? Entrar em contato com o RT e segue o processo para avaliação ética. Tá? Então, esse é o trâmite. Então, todos os serviços oferecidos pela empresa ou pelo local, e aí a gente falando de clínica de médica de pequenos, que nós estamos assinando como RT, tudo que se passa ali recai sobre o RT. Então, a gente viu anteriormente, mas quem fez foi um colega, ele responde a conduta ética e você responde em conjunto por seu RT. Tá? Então, tem que avaliar. Infelizmente, é uma realidade. Então, quem é RT deste formato, existe um grau hierárquico por competência legal e por exercício dessa condição de responsabilidade. Então, ele precisa ter os colegas próximos dele, para dizer, olha, essa conduta não pode ser assim, essa conduta não pode ser assim. Entendam, não é um colega se metendo numa área que não é dele. A gente está falando de conduta, de processos dentro do espaço em que você é RT. Então, exemplo, eu sou RT da clínica, mas a minha área não é de imagem. A minha área é clínica médica, mas eu sou o RT. E eu vejo que existe algum procedimento que não condiz com aquilo que eu penso que é legal dentro da responsabilidade técnica, de documento, de processo, do que quer que seja, eu posso chegar lá no colega e dizer, olha, o procedimento não é esse, a gente aqui trabalha dessa forma, tem tais e tais formulários para se preencher, tem que fazer essa conduta aqui dentro da imagem, esse é o procedimento. Tem que ser feito dessa forma. Então, precisa-se de quê? De reuniões daquela equipe para que isso fique estabelecido e claro. Tá? Então, se não acontece, aí vem as intercorrências e as dores de cabeça. Porque quando o RT está pensando que está tudo bem, beleza, aparece um moído. Foi lá na imagem, não, o moído agora é na cirurgia. Eita, não, o moído é lá no atendimento.
sempre aparece um moído e uma dor de cabeça para quem é RT, para estar resolvendo. E, no caso, em vez de ele gerenciar essa condição, ele vive apagando incêndio. O tempo inteiro apagando incêndio, apagando incêndio. E isso é uma relação que causa o quê? Estresse. Não há como você não se estressar nessa condição. Você está num ambiente de trabalho o tempo inteiro apagando incêndio. Então, você fica... É complicado se trabalhar. Tá? Qualidade dos produtos e serviços, valorização profissional, publicidade, bem-estar dos animais, proteção da sociedade contra abusos e agravos. Então, vejam que o coordenador e a fiscalização vai encher o saco do RT em várias condições. Então, às vezes o RT nem sabe, foi publicado, por exemplo, serviço veterinário com preço em rede social. Não pode. Aí eu vou entrar em contato com quem? Vou entrar em contato com o RT. Aí o cara, às vezes, está com outro problema, com outra condição, e vai ter que angariar energia para dizer, olha, tira isso daí, corrige, não pode. Porque se der andamento legal, quem é que responde? O RT que vai responder, de forma ética. Tá? Então, ser responsável técnico, existe um passado bem escuro lá atrás. Toda vez que a gente fala, eu falo nessa palestra, eu digo isso. Tá? Existe um passado bem escuro lá atrás, que era o tal do assinar RT e nem pisar lá. Não façam isso. Primeiro, pela valorização profissional, e segundo, pelo risco que vocês estão vendo que se corre hoje em dia dentro da clínica médica de pequenos e cirúrgica, de condição de responder civil e criminalmente por um ato que você assinou e nem foi lá. Tá? Então, se só assinou e nem foi lá, isso significa dizer que, para quem está pagando, é justificável pagar um valor irrisório. Porque, peraí, cara, tu vai me cobrar esse absurdo de valor só para assinar? Isso não traz nenhum valor, digamos assim, não agrega nenhum valor. Então, ele entende que pode pagar qualquer coisa que está tranquilo. Então, se a gente muda esse jogo, que é o nosso pensamento há muitos anos, é fazer com que o RT exerça realmente a sua carga horária dentro do local em que ele assinou o contrato, dentro do local em que ele tem relação no seu conselho de classe. Então, que ele possa imprimir a conduta técnica estabelecida nos processos daquele espaço, que ele melhore a condição do serviço e que, é claro, paralelo a isso, a tantas atribuições, ele seja digno e justo de dizer, olha, por isso daqui eu cobro X valor. Então, fica muito mais claro para quem está pagando o serviço qual é a sua atribuição, qual é o seu exercício, qual é a sua contribuição de melhoria profissional naquele espaço. Se não for assim, gente, não vai. Vai chover somente reclamação. E a gente tem diversos exemplos, né, de locais em que fazem essas práticas. Olha, eu adorei aí seu trabalho e tal, eu te pago X aí para tu vir aqui uma vez ou outra, um valor extremamente irrisório. E qual é a conduta? Não aceita. Não aceita por quê? Porque o meu trabalho deve ser valorizado. Você deve dizer ao cara, olha, eu sou um RT, quais são as minhas responsabilidades? É isso, é isso, é isso. Olha, se acontecer um problema, quem responde sou eu. Tá? Então, só assim que a gente vai, com o tempo, é claro, conseguindo mudar a cabeça de quem está lá fora e fazendo valorizar a nossa profissão. Se não for assim, gente, não vai. Tá? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, penalidades éticas, cíveis e penais. Tá? E aí eu fiz esse recorte lá das diretrizes que eu falei para vocês que saiu do federal. Tá lá, bem bonitinho assim, ó, responsabilidade civil do RT. A responsabilidade civil guarda relação com a atuação imprudente, negligente ou imperita do médico veterinário ou pelo desrespeito à legislação e outros pactos firmados. Então, é algo que é muito atual na clínica médica de pequenos, e isso é uma dor de cabeça para quem responde disso aí. Então, vamos mudar esse jogo, vamos ser conhecedores disso daqui e vamos virar essa condição. Né? Vamos ser cuidadosos. Tem diversos documentos hoje que a própria diretriz traz, que eu vou falar com vocês no finalzinho, que é algo que a gente se materializa para a nossa defesa, para a nossa execução de atividade. Vários documentos que são os documentos de consentimento livre e esclarecido,
que a gente ouvia muito falar quando fazia pesquisa envolvendo seres humanos e animais, e hoje está difundidíssimo esses documentos dentro da prática da clínica médica de pequenos, que você está se documentando e se resguardando de um possível problema. Porque, se for um processo de judicialização, você pode dizer assim, olha, eu falei para o tutor, eu disse que esse procedimento tinha um risco, e esse risco ele é consciente e ele foi esclarecido. Está aqui o documento que ele assinou. Então, não tem como ele chegar lá e dizer, não, mas eu não sabia, o veterinário não me explicou nada, ele simplesmente disse qual era o procedimento que tinha que fazer, eu paguei, depois que todo mundo sabe que isso acontece, como é que são as coisas. Então, todo cuidado é pouco. Responsabilidade penal também, gente. Está lá também, recortei da diretriz, do jeito que está lá. Ó. Responsabilidade penal decorre da prática pelo profissional de fato típico definido em lei, então é um ato que eu executei, que está lá tipificado na lei como equívoco. Tá? Antijurídico, então ação prática e contrária ao definido em lei, e culpável, né, na qual é identificada a consciência e a vontade na prática da conduta. Então, se eu sei que fazer cirurgia num espaço que não tem condição é equivocado, a partir do momento que eu faço, e se isso for judicializado e comprovado, recai sobre essa condição. Eu sabia que era errado e fiz, mesmo sabendo. Então, lembre-se, não cabe mais a condição, eita, eu não sabia que isso estava previsto aí na legislação, não cabe. Ok? Então, o elemento culpa pode ser de modo doloso ou culposo, né, com ou sem intenção, ou seja, quando pretende o resultado ou assume, ó, vê que bonitinho, assume o risco de produzir. Então, a partir do momento em que eu sei que mesmo assim eu fiz, mesmo que eu não tive a intenção da consequência, mas eu fiz o quê? Eu assumi o risco. É aquele velho exemplo bem prático, né? Quando a gente passa numa via que tem uma determinada velocidade e a gente está acima da velocidade. A gente assumiu o risco. Não tem mais o que fazer. Ok? Culposo, decorrente da atuação imprudente, precipitada, sem cautela, negligente da omissão ou imperita a ação sem o conhecimento teórico, prático ou técnico. Então, vamos voltar lá para aquele exemplo. É Andrei que passeou lá na inspeção e agora quer ser RT de evento equestre, não faz 200 anos que não vê um cavalo, nem montar. Então, não pode, cara. Eu tenho que ter essa consciência como profissional, tenho que ter esse cuidado e esse zelo. Sabendo da oportunidade, é dizer, ei, Cecília, ó, tu que é da área de equinos aí, tu não conhece nenhum colega não que quer pegar essa... apareceu aqui uma oportunidade, indica alguém aí. Então, é assim que deve ser. Então, se eu conheço, na área de pequenos, uma oportunidade que não é a minha área, por que eu não divulgo para um colega que é da área pegar essa oportunidade? Tá? E não a mim, né, que não tenho competência técnica para exercer. Então, essa responsabilidade exige, olha, formação profissional compatível com a atividade desenvolvida. Então, mais uma vez, não é que eu não posso recomeçar, eu posso recomeçar quantas vezes eu quiser. Eu hoje estou na inspeção, não quero mais, eu quero clínica, vou lá, faço uma especialização, invisto na minha formação, começo a atuar. Enjoei da clínica, é cheio de dor de cabeça, cheio de tutor reclamando, olha, é uma agonia, Deus me livre, agora eu vou ser colega de Cecília, lá na parte de equinos, vou atender com ele lá, eu vou lá me especializar, vou correr atrás de instrução técnica, vou, se for preciso, vou estagiar de novo, claro, vou fazer essa condução e vou poder atuar. Aí sim, gente, né? Então, não dá para a gente mudar de um polo para outro de uma hora achando que, porque eu passei na graduação, eu posso atuar de forma legal, posso, mas tenham cuidado com essa condição. Tá? A atualização constante, teórica, prática e aspectos normativos, que é o que vocês estão fazendo com o curso de RT. Então, na área de cada um, todas as vezes que tem um evento que é técnico, de mudança que seja de conduta e para a área da clínica médica e cirúrgica, isso acontece. E hoje em dia, na velocidade da informação que nós temos, é direta, é o tempo inteiro. Tá? Tem sempre alguém fazendo algum estudo novo, tem sempre alguém fazendo alguma coisa nova dentro da academia e publicizando isso, e a gente precisa ter acesso a essa informação. E colocar essa informação em prática, claro, de forma o quê? Comprovadamente na ciência. Tá? Então, autonomia na tomada de decisões, presença, gente, presença do RT acompanhando as atividades do estabelecimento, evento ou serviço.
Então, já aconteceu, André, de você chegar numa fiscalização e perguntar, cadê o RT? Eita, vou ligar para ele. Era para acontecer isso? Não, a não ser que aquele horário que está lá no contrato dele e pré-estabelecido não seja o dia para ele estar lá. Ah, ele assinou um contrato de 6 horas e às 6 horas ele cumpre tal e tal dia e a gente chegou numa fiscalização num dia que não era ele. Tem como a gente saber disso? Tem, é só ir lá. Ó, por favor, me dê o livro do RT, me dê aí para a gente ver o contrato que ele fez. Lá pelo Siscad a gente consegue puxar, né? Então, quem faz a RT sabe que existe um contrato, você diz qual é a sua carga horária e tudo mais. Está lá bem bonitinho. Então, no ato fiscalizatório, dá para a gente ter essa informação. Opa, ó, Andrei era para estar aqui nesse dia, nesse horário, e não está. Tá? Então, é uma condição extremamente cuidadosa essa presença do RT. Deve avaliar a qualificação de sua equipe, necessidade de treinamento, aquele exemplo que eu dei. Se eu sou o RT veterinário da clínica e tenho vários colegas, eu preciso ter esse cuidado. É claro que nas relações interpessoais isso aí é um outro papo para um outro momento. A gente sabe que existem problemas de relação profissional, mas a gente tem que ser o quê? O mais transparente possível, o mais cuidadoso possível, saber chegar num colega e dizer, olha, eu sou RT, a coisa anda assim, dessa forma aqui, a gente precisa ter o maior cuidado, seria bom que você... Então, isso numa reunião de planejamento é tranquilo. É ruim quando a gente impõe as coisas, digamos assim, né? A gente não tem trato com o colega, a gente quer impor, a gente quer se meter muitas vezes na área do colega, a gente não tem trato com o colega ou com uma pessoa, e aí as coisas se perdem, tá? Cumprir normas relacionadas ao meio ambiente, bem-estar animal, insumo, equipamento, registro regular do estabelecimento ou evento perante os órgãos oficiais. Então, se a gente chega lá na determinada clínica, a RT está atrasada, quem responde? O RT. Então, aí vem aquela dor de cabeça. É o auto de infração. Gente, desmistifica essa condição do auto de infração. O auto de infração, mais uma vez, é um documento do Conselho que comprova que o fiscal teve lá e encontrou algum equívoco. É isso. Não está culpabilizando ninguém, nem está xingando ninguém, nem está diminuindo a condição de ninguém. Pode acontecer, pode ter sido um descuido estrutural, como eu falei, é um descuido estrutural, passou despercebido. A auto de infração, eu tenho 30 dias para organizar essa conduta, essa condição que foi vista em ato fiscalizatório. Existe um documento que o fiscal dá lá na hora para o colega para fazer o preenchimento disso daí. Então, mais uma vez, o que é que acontece? O colega ele se ofende com isso daí, fica extremamente ofendido porque estava lá no seu trabalho com toda a dificuldade que eu não tiro de ninguém. Muitas vezes, uma condição difícil de trabalho, aperreado com meio mundo de coisa, aí chega o conselho, né, e ainda vai autuar ele numa condição. Aí pronto, aí é que ele chuta o pau da barraca mesmo, está tudo ruim, e ainda vem o conselho, então desmistifica isso daí. É algo que, poxa, o conselho passou aqui, eu preciso organizar, é algo que foi visto, é isso, então vamos organizar, vamos fazer. Porque da próxima, o que é que vai acontecer? Ele vai passar e vai ser só o quê? Um termo de constatação. Passou, tem alguma coisa errada? Tem não. Termo de constatação, segue a vida. Tá? Lembrem-se que isso é da valorização profissional. É o cuidado que um órgão tem para que todo mundo consiga meio que caminhar da mesma forma. E aí, nesse caminhar da mesma forma, quem pisa fora da linha, a gente consiga identificar e puxar assim pela orelha e dizer, não é assim não, cara. Muda para cá, tem que ser feito dessa forma. E assim a gente está o quê? Orientando, tá? Conhecer todo o processo produtivo ou processos que envolvem a execução dos serviços prestados. Estabelecer procedimentos operacionais, que são os POPs, para quem é da área, né? Então, quem já teve aula prática, se lembra que tem um POPzinho lá da aula prática que vai fazer, do equipamento que vai utilizar, qual é a temperatura, como é que deve ligar, qual é o processo, o passo a passo. Então, isso é um documento que a gente chama de POP. Procedimento operacional, que é de uma operação padronizada. Isso significa dizer que eu vou fazer, porque eu vou ler o POP e vou conseguir executar. Se eu não estiver naquele ambiente, naquele local, se outra pessoa vier fazer, consegue ler o POP e executar da mesma forma. É uma garantia que o RT tem de que aquele procedimento vai ser repetido e vai ser condizente, porque está lá no POP descrito. Quem tem que fazer? Mais uma vez, o RT. Então, gente, se deixa lá de qualquer jeito, assinou, esqueceu, é muito provável que tenha dor de cabeça
nas responsabilidades técnicas, nos diversos espaços. Deve avaliar a situação do estabelecimento, evento ou serviço. Eu botei bem vermelhinho aí, ó, antes de assumir a responsabilidade e definir os valores dos seus honorários. Saiba onde você está pisando antes de ir lá colocar o seu nome em jogo. Saiba. Tenha cuidado. Então, vejam que é risco que eu assumo. Se eu realmente tenho uma condição financeira que eu preciso assumir, então eu tenho que ter cuidado e fazer o máximo para transformar aquele ambiente num ambiente que ele consiga ser legalizado, que ele consiga ter o procedimento correto, o processo correto, para que eu não sofra. Veja, vai me dar muito mais trabalho. Mas, poxa, eu vou ter muito mais trabalho, mas ou eu recebo nessa condição, ou foi eu que assumi. Ó, eu sei que aqui está ruim, mas eu vou assumir isso daí. Tu ia fazer uma pergunta. A gente vai falar isso daqui mais na frente, mas não tem um valor pré-estabelecido. O que existe é uma condição, digamos assim, consciencial de que valor a gente pode cobrar. Você não vai encontrar nenhuma normativa falando exatamente do valor que você deve cobrar. Tá? Mas aí, como eu estou te falando, imagina, por tudo que a gente falou aqui, você pega um espaço e você vai aceitar que alguém te ofereça R$400, por exemplo, para exercer toda essa atividade num espaço, só para você assinar, ó, eu te dou R$400 aí para tu passar aqui, sei lá, 20 horas semanais. Ah, já sei, me lembrei aí. Ah, eu vou pagar a tua anuidade aí, que se pagar até janeiro, recebe o desconto de 15%, né? Então, 600, tirando os 15%, veja aí. Vocês acham que isso é uma condição de valor profissional? E aí eu gosto sempre de fazer um paralelo com a medicina humana. Vocês acham que algum médico humano ia aceitar qualquer tipo de responsabilidade técnica em ambiente hospitalar que desse a ele esse valor só para ele pagar a anuidade dele lá do conselho dele? Duvido. Tem, toda vez que aparecer uma oportunidade de RT que entre em contato lá com a gente encaminha quais são os documentos. Oh, tem um requerimento, eu vou mostrar aqui. Tem um requerimento, tem um modelo de contrato que vai ser preenchido. Tem a carga horária mínima que você vai estabelecer lá no contrato. E aí essa carga horária mínima é que tem que ser respeitada. E aí, ó, a máxima também, lembrando que é uma relação de emprego. Então, não dá para exceder, se eu não estiver enganado, são 60 horas semanais, que não podem ser excedidas. Aí, quem souber de forma mais pontual da legislação, me corrige, mas eu acho que são 60 horas semanais pela CLT. Tem se você colocou lá no seu contrato que naquele dia e naquele horário que eu fui, você não estava lá. Claro, gente, olha, não vamos ser Caxias, é assim que a gente falava? Não vamos ser Caxias. É claro que existem as eventualidades. A gente chegou lá num ato fiscalizatório e você passou por alguma intercorrência e você tem como comprovar, é óbvio que você tem como comprovar o motivo pelo qual você não está lá. Entendeu? Só que, não se enganem, nós temos ainda temos uma quantitativa de veterinários muito pequenos e que a gente conhece muita gente. Então, o boca a boca também diz muito. Diz muito, eu conheço fulano de tal, fulano de tal é conhecido. Ele vai lá e nem pisa lá, e nem faz... O boca a boca também, nesse sentido, ajuda muito. A fofoca, nesse sentido, ajuda muito. Tá? Mas é para estar lá naquele local. Eu vou citar um exemplo de outro conselho, aí por experiência profissional, da farmácia de manipulação. A farmácia ela foi autuada e levou multa, porque lá na farmácia de manipulação tem que ter um farmacêutico lá o tempo inteiro, do jeito que está lá no contrato. A fiscalização chegou, perguntou sobre o farmacêutico não, foi almoçar. Ótimo, auto de infração e deixou lá a multa. Teve que pagar a multa por quê? Como vários outros profissionais, engavetou, esqueceu de se defender. Tá? E a farmácia pagou a multa. Então, vejam que outro conselho, outra profissão, mas que a fiscalização ela acontece da mesma forma. No horário que ele foi lá, não era o horário de almoço estabelecido lá no horário do farmacêutico que estava lá no quadrinho. Não era. Tá? Então, é aquela velha história.
eu vou resolver um negócio aqui rapidinho e volto. Aí, se resolver um negócio rapidinho e volto, o cara não imaginar nunca que o conselho de farmácia fosse passar lá. E aí, nesse resolver rapidinho e voltar, não foi rapidinho. Entendesse? Então, aspectos importantes, gente. Regularização formal e legal. Então, tem um consentimento do CRMV, que é um requerimento. Eu vou mostrar a vocês só a foto. Mais a homologação da RT. Então, tem todo um processo. A RT vai estar homologada. Existe a RT pública, que depois do processo, tudo certinho homologado, a gente consegue ter acesso, a gente consegue externar isso no local, lá como um documento para o ato fiscalizatório, inclusive. Tá? Então, a RT, mais uma vez, não é mera formalidade. Então, isso é a garantia à sociedade que os produtos e serviços ali prestados estão sendo desempenhados por um profissional que devidamente qualificado. Oi. Pode, desde que ele tenha carga horária para isso. Então, tem que ter cuidado, gente? Tem, porque você pega um colega que é muito competente, ele tem uma boa clínica, que tem uma rotatividade alta e ele é RT. Só que ele tem muitos pacientes. Ele não vai conseguir dar conta. Acho que isso não vai conseguir dar conta daquela condição que se estabeleceu ali. Da demanda. Então, é aquele RT que vai passar por problemas. É aquele RT que vai passar por problemas. Por quê? Qual é a justificativa dele? Eita, poxa, eu não vi não porque eu estava na cirurgia. Tá? Então, não, se você é a sua clínica, mas você é muito atarefado, é muita atribulação para você resolver, você tanto tem condição clínica e profissional quanto administrativa, delega a RT para alguém. Se sua clínica está nesse nível, é porque você tem condição financeira de pagar um colega para ser RT. Aí, muitas vezes, a gente fica se segurando, e fica absorvendo tudo. Acontece problema que é divisão de RT, só que o colega não tem tempo para fazer isso daí, não tem cuidado nos processos e tome a chover problema. O colega, o veterinário... Veja só, vamos lá, vamos ter cuidado com as perguntas. Se o medicamento ele é controlado, porque a gente precisa separar. Como a gente tem por direito a um espaço, que é o nosso consultório, em nosso CPF, pagando somente uma anuidade. Então, por exemplo, se eu vou abrir só meu consultório, basta que eu tenha meu CPF vinculado ao meu consultório e registro lá no conselho, e aparece lá para a gente no Siscad SJ, e aí tá ok, beleza? Se eu prescrevo um medicamento controlado, isso significa dizer que eu preciso ter um outro espaço, ter um espaço mais ampliado. Para isso, talvez eu precise de quê? De um PJ. Isso não significa dizer que no teu ambulatório tu tem uma intercorrência, vai precisar de um medicamento controlado que não possa prescrever. Pode. Mas veja aqui, se for de comercialização corriqueira, já se transformou numa coisa maior, numa farmácia, você tem vacina e tal, e eu preciso de algo maior, já não cabe mais no meu consultório. Pode, porque não tem impedimento legal dessa condição. Agora, claro, isso é extremamente discutível. Se a gente for partir para a condição humana, por exemplo, isso não acontece. Você pode até, como eu já cito em conversas informais, o médico pode até ter um laranja para ter uma farmácia. Tá? Mas você nunca vai encontrar um médico com o nome da farmácia sendo dele e ele prescrevendo para a farmácia. Talvez isso futuramente seja algo que vá modificar na nossa área. Tá? Mas, legalmente, não existe um instrumento que impeça que o veterinário tenha um espaço lá, que ele atenda no consultório, que ele venda o medicamento, que ele prescreva. Que ele prescreva, se o medicamento está ali do lado, nada impede que o tutor vá comprar ali do lado.
sou RT de uma farmácia veterinária. Aí eu não posso prescrever o medicamento. Aí... Não, o que é impedido na prescrição é você indicar um local específico e obrigando o tutor a ir somente naquele local, que é o que acontece nas manipulações de uma forma geral, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma boa relação, eu sou um veterinário e tenho uma boa relação com a farmácia de manipulação X. E aí eu obrigo o tutor, eu coloco carimbo, eu coloco adesivo, eu digo que só pode comprar ela, que ela é a melhor, que ela é a top, que ela é não sei o que lá. Isso eu não posso. Mas você entende que essa relação do cara que prescreve para um uso equivocado de outra pessoa, a pessoa tem que ser responsabilizada por esse ato e não você responsabilizar todos por um ato que é exclusivo daquele. Então, veja, é isso que eu falei, não tem impeditivo legal que você está no seu espaço, que tem um consultório, que você tem a sua farmácia, e que você, fazendo um atendimento de consultório, você verifique a necessidade de uma conduta terapêutica e que você prescreva uma medicação em que está ali para ser vendida. Não vamos discutir a condição ética, como a gente citou o exemplo aqui agora. Tá? Você não impôs e não tem como comprovar que você impôs ao tutor, que você obrigou ao tutor a comprar lá. Existe a facilidade. Se eu estou num espaço em que o medicamento está ali do lado e não existe impeditivo legal, eu prescrevo e ele vai se conduzir lá na farmácia e ele vai fazer a aquisição daquele medicamento. A gente pode passar o dia todinho aqui conversando, por exemplo, de colegas que têm essa relação, que isso é muito discutível, e que colocam medicações que não eram para colocar dentro de uma prescrição para poder vender aquilo que está lá na prateleira dele. Então, isso é um outro equívoco que a gente poderia discutir. Tá? Mas não existe impeditivo legal para isso. Eu acho que isso foi mais um conselho em que o fiscal deve ter dado, cuidado nas tuas prescrições. Né? Pode ser que, prescrevendo para uma pessoa, sei lá, sem saber quem é, você não viu o animal, lembra daquela condição? Geralmente não é alguém que vai levar para uma consulta um cachorro ou um gato em que tu vai prescrever algo controlado ou um hormônio para aquele animal e o cara vai fazer uso para outra coisa. Por quê? Porque você está ali, em loco, verificando qual é a necessidade que o animal tem. Você não ia prescrever um hormônio, sendo que o animal não tem necessidade daquilo ali, a não ser que fosse por um equívoco. Ou má fé, só que aí é um fato isolado, e nesse fato isolado, se tiver denúncia, a gente tem como ir lá, investigar e ver o que é que aconteceu. Vejam que é um fato isolado. É muito assim, é muita exceção para que isso aconteça. Tá? Agora, essa pergunta que você fez, ela é pertinente? E vai ser uma coisa que é extremamente discutível. Até quando essa relação do mesmo espaço que tem um profissional que prescreve um tratamento e que vende o medicamento, até quando isso vai? Venda casada, não. A venda casada é quando você junta o serviço com aquilo que você está ofertando. Então, por exemplo, eu vendo a vacina e grátis a aplicação. Então, faça a consulta comigo e ganhe não sei o quê. Tá? Então, isso aí é a venda casada. Então, é isso que eu estou falando. Então, isso. Porém, não tem nenhum impeditivo legal. Não.
Por isso que eu disse, é muito cômodo, né, para o tutor que está lá no espaço. Você atende e do lado tem a venda de medicamento. Você prescreveu, você não forçou ele, é porque é cômodo ali no espaço. Então, você simplesmente fez a prescrição. Ele sai dali... Pode. Só que, assim, na prática, e eu falo por experiência própria, como que já passeou na manipulação veterinária. Na prática, muitas vezes, isso não acontece. Na prática. Muitas vezes o que acontece são os equívocos, como eu falei, como citei, por exemplo. Tá? É de haver indicação, haver uma relação, tá? Que a gente sabe que na medicina humana também acontece. É simples, é fato. Você vai num médico humano, ele prescreveu um antibiótico de marca. Eu sei que se ele prescreveu de marca é porque ele tem relação com aquela indústria, ele quer que eu vá lá na farmácia, porque a indústria tem esse controle de prescrição. Se eu tinha como manipulação controle das prescrições de quem eu atendia como médico veterinário, por que a indústria não vai ter? Claro que tem. É óbvio que tem. Então, mas só que na prática e na experiência a gente consegue identificar. Aí o que é que eu faço no consultório? Não, doutor, alivie meu bolso aí, não passe de marca não, passe a droga, o ativo, que eu vou atrás de um... Entender? Só que quem não conhece. Entendeu? Vamos lá, então, ó, conhecimento, eu gosto muito dessa figura. Conhecimento que gera habilidade e é a habilidade que vai gerar a minha atitude. Tá? Então, isso é uma relação que é muito do RT. Então, lembrem-se, se eu tenho uma habilidade para uma determinada área, eu me conduzir profissionalmente, eu sou gabaritado para ser RT daquilo ali. Vão vir desafios? Vão, mas eu me gabaritei para aquilo ali. Só que é uma área que eu não domino, aí eu perco aonde? Ó? Na habilidade e no conhecimento. Eu posso até ter a atitude, boa vontade, perseverança, estou lá doido para trabalhar, arregaçar a manga, mas eu tenho habilidade? Eu tenho conhecimento? Então, os três estão em conjuntos. Tá? Então, eu tenho que ter os três para executar uma boa condição como RT. Quais competências e habilidades e atitudes deve ter? Comparecer e responder às convocações oficiais dos órgãos fiscalizadores, responder aos relatórios de RT solicitados pelo CRMV e CFMV, que aqui é uma outra dor de cabeça para o da manhã, de evento equestre. Então, gente, quem está em casa que faz RT de evento equestre, o colega da Defesa Agropecuária disse que tem um relatório. Encaminhou o relatório para a Defesa Agropecuária, não precisa fazer outro relatório para encaminhar para o CRMV. Faz o mesmo relatório, faz só 2 encaminhamentos. Faz o encaminhamento para a Defesa e faz o encaminhamento lá para o CRMV. Está lá com o seu relatório garantido. Realizar treinamento com a equipe e orientar funcionário, registrar e comunicar quando o estabelecimento se nega ou tem dificuldade da ação de fiscalização oficial da sua atuação profissional. Comunicar às autoridades sanitárias qualquer ato irregular que necessite notificação, preservar o meio ambiente, agir conforme ética profissional, implantar normas de biossegurança, então, promover ações para garantir a qualidade dos produtos e serviços, elaborar manuais de boas práticas, colaborar com as atividades fiscalizatórias de todas as esferas. Então, é algo, gente, que, falando em condição remuneratória, não dá para a gente pensar em condição irrisória. É muita coisa. Por isso que lá atrás, o que é que se fazia? Eu tenho preguiça de fazer tudo isso daqui. Eu só assino aí e te vira. Só que nesse eu só assino e te vira, né, a gente criou uma cultura que hoje a gente verifica e a gente tem noção de que causou diversos problemas à nossa classe. E qual é a condição? A pior de todas é a de remuneração. A gente criou essa cultura, infelizmente, é do cara que, só vem aqui e assina e eu vou te dar X, porque lá atrás deu certo, sempre deu certo. Então, não façam, neguem realmente. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente está meio aperreado na condição financeira, mas neguem. Vejam que tem muita coisa para você fazer, e aí vocês não, por esse valor não dá não, meu amigo. Por esse valor não dá nem para passar aqui para te dar um oi. Aí tem a carga horária, não é a quantidade de estabelecimento. É a carga horária. Lembra da carga horária que não pode exceder. Tem um mínimo que você tem que ter por contrato, e não dá para exceder. Tá? E aí é um outro cuidado e outro zelo que vocês têm que ter em relação a isso. Vejam que não é a mesma coisa de evento. Por quê? Porque o evento é algo que tem um espaço
muito significativo para início e fim, que é o evento Equest, lá, uma vaquejada. Vai ser só esse final de semana, acabou. Embora a RT tivesse uma validade de 1 ano, mas só foi naquele período lá. Então, no mês, eu vou chutar, eu consigo ser RT toda semana de uma vaquejada, 4 no mês. Tá? Então, eu consigo ter uma rotatividade muito maior se for um evento. Mas pensando em estabelecimento, que é o que a gente está discutindo agora, não dá. Imagina tu ser RT com todas essas atribuições de 4 clínicas. Vou chutar as 4 clínicas, as maiores aqui de João Pessoa. Como é que tu ia dar conta disso tudo? De reunir profissional, de fazer treinamento, de criar os POP, de criar manual, de verificar o procedimento. Lembre-se que a gente está falando de RT de tudo, de todos os serviços. Lembra lá do começo? Todos os serviços prestados pela clínica. Então, é muito prudente, por exemplo, o ideal seria o quê? O ideal é que para cada espaço tivesse um RT da área. Então, quem é da área de laboratório tivesse um RT lá. Quem é da área de cirurgia tem um RT para a área de cirurgia. Quem é da clínica tem um RT para a clínica. Quem é de imagem tem RT para a imagem. Que é o que a gente tem conversado muito com as instituições de ensino. Para ter RTs diferentes em espaços diferentes. Não dá para jogar tudo nas costas lá do coitado do coordenador para ser RT de todas as áreas do ensino. Vai ter uma hora que lá na clínica médica de Grandes, que pode não ser a área dele, tenha um problema e ele nem verificou lá o problema e aí, ó, entende? Então, o ideal seria esse. É claro que a gente está falando de uma condição hipotética de idealização. É a da prática? Ainda não. Mas a gente caminha perseverando para essa condição, em que as clínicas elas possam ter mais de um RT. Cada um no seu quadrado dizendo como é o procedimento, a garantia, como é que tem que ser feito. Isso a gente consegue valorizar a profissão e o serviço. Tá? Então, qual a postura ainda? Ó, ser identificado por fazer a diferença na qualidade do produto ou serviço, a habilidade em vender o produto mais importante que possui, que é a competência. Então, nós, precisamos ter essa habilidade de dizer assim, ó, esse valor irrisório que você está me oferecendo, negativo, não aceito. Ah, por quê? Porque eu vou fazer isso, eu tenho várias obrigações, várias coisas para fazer dentro da clínica que você não vai conseguir fazer, só eu que tenho competência para isso. Né? Então, é assim, dessa forma que a gente deve agir. Tá? Então, promover uma reunião com o possível cliente e realizar uma visita ao estabelecimento antes de assumir RT. Lembre-se daquele lá no início, né? Como é que você vai assumir um RT de um estabelecimento que está assim? Sabe aquela bomba que está prestes a explodir? Então, você que tem que se colocar em risco ou não. Será que eu assumo ou não assumo essa condição aí? Tá? Então, tem que avaliar isso. Para isso, tem que ir lá no local para conhecer. Conhecer a rotina, os produtos ou serviços, diagnosticar as correções que devem ser realizadas, melhorar o desempenho e a lucratividade do cliente, a apresentação do contrato de negócio, melhorias a serem empregadas, otimização de processos, de prazos, é vender o seu serviço de RT. Só que vejam que, se essa relação não acontece, e se isso não existe, tá? Então fica muito difícil da gente conseguir vender para o outro lá que não conhece. Para ele é simplesmente um papel que tem que ter um profissional assinando e que ele possa atuar. Para ele é somente isso. Só que não é. A gente está vendo que não é. Então, os aspectos éticos. A Resolução 1138, né, que aprova o nosso Código de Ética, parte de 3 pressupostos. Considera a medicina veterinária uma atividade imprescindível ao progresso socioeconômico, à proteção humana e animal, ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade e dos animais. Que os médicos veterinários, voluntariamente, por convicção e inspiração cívica, se submetem a um instrumento normativo capaz de manter a uniformidade do comportamento social baseado em uma conduta profissional e exemplar. Essa é o sentido de existir do Código de Ética. E o médico veterinário deve manter uma conduta profissional e pessoal o quê? Idônea. Isso é o que a sociedade e o que nós esperamos de cada um de vocês, e é claro que eu me incluo também. Né? Não é porque só estou aqui conversando com vocês que eu não devo me incluir nisso, não. Muito pelo contrário. Tem que dar o exemplo. E aí já tinha lá onde eu servi, bem grandão assim, ó, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta todo mundo. Então não adianta ficar aqui falando se a gente não consegue dar o exemplo. Então não adianta ficar aqui falando de responsabilidade técnica se eu assinei um RT, por exemplo, e eu nem piso lá no lugar.
Qual é a credibilidade que eu tenho perante vocês e quem está me assistindo desse ato, entendeu? Então, um exemplo diz muita coisa. Então, mais uma vez, ó, tirei isso lá da resolução. Tá? Ó, são deveres do responsável técnico. Ó, comparecer e responder às convocações oficiais. Só repetindo, tá? Dos órgãos públicos de fiscalizadores de atuação da empresa na qual exerce suas funções. Então, quando a gente chega num ato fiscalizatório que a gente é mal recebido, por exemplo, isso é uma relação ruim. O correto é o que a gente ser bem recebido e ser acompanhado pelo RT ou pelo colega que está lá presente. De repente, o RT teve alguma intercorrência, mas tem um veterinário lá, ó, o veterinário teve uma intercorrência, mas eu vou acompanhar aqui vocês no ato fiscalizatório. Tá? Ok, então vamos nos acompanhar. Então, isso é o que a gente espera, né? Responder integralmente e na data aprazada os relatórios de RT solicitados pelo CRMV. Então, quem está de evento equestre, que a gente cobra muito isso daí, fez o relatório para a defesa agropecuária, manda o mesmo relatório para a gente também. Tá? Elaborar um minucioso laudo informativo em caráter sigiloso toda vez que o estabelecimento se negar e ou dificultar a ação de fiscalização oficial ou da atuação profissional. Por onde eu passo, eu digo isso. A RT está vendo alguma coisa equivocada, você solicitou e não houve mudança, registra no livro e faz um relatório e manda para o conselho. Você está o quê? Se salvaguardando de algum problema. Se tiver um problema, você abre lá o livro de registro numa condição de plenária, por exemplo, diz assim, ó, aqui, ó, eu escrevi qual foi a data que precisava mudar a condição estrutural do ambiente e o dono lá não me ouviu, não fez aquilo que foi solicitado e aqui eu registrei. Tá? E aí você se salvaguarda. Então, é vedado ao médico veterinário que assuma a RT, exercê-la nos estabelecimentos de qualquer espécie sujeita à fiscalização e ou inspeção de órgão público oficial, no qual exerça cargo, emprego ou função com atribuições de fiscalização ou inspeção. Então, isso é um outro exemplo. Vocês não vão me ver como RT de um estabelecimento. Por quê? Porque eu, por enquanto, eu estou onde? Em órgão de fiscalização. Isso gera o quê? Conflito de interesse. Então, como é que eu vou me fiscalizar? Não tem essa condição. Então, tem que ter cuidado também. Aqui é o recorte que eu falei para vocês. Então, vai lá no site do CFMV, baixa as diretrizes, tem várias. Pega a da área de vocês e aqui, ó, tem essa aqui, a responsabilidade técnica em estabelecimentos veterinários. É extremamente fácil da gente... É um PDF que você toca na legislação, a legislação já aparece para você. É extremamente interativo. Tá? Gasta um pouquinho de tempo na leitura. A gente sabe que a formação, a leitura, ela nunca é demais, ela é extremamente importante. Então, gasta o tempo necessário para fazer essa leitura dessa diretriz. Tá? Então, aqui, aquele exemplo que eu dei é um documento, é o requerimento na relação de RT. Vai solicitar esse requerimento. Pode ser via WhatsApp do CRMV-RT. E é só entrar em contato, solicitar, que é atendido lá, claro. Aí tem dia que tem muita gente falando, tem dia que não tem quase ninguém, mas vai ser respondido. E vai ser enviado para você a documentação necessária. Tá? Esse aqui é só o exemplo da RT, né? Da anotação de responsabilidade técnica da frente do verso. Então tem aqui os horários, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite, descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo RT. Então dá para colocar isso daí também. Contrato de prestação de serviço é muito importante ter, porque gera o vínculo com a empresa. Tá? Então, gerou um vínculo oficial com a empresa esse contrato. Então, façam valer essa condição. Então, cheguem lá, vendam o seu peixe, vocês são os melhores RTs que existem no mercado. Tá? Então, ó, eu faço isso, faço assim, dessa forma, construo o manual, faço o processo, e aí meu valor é esse aqui. Tá? Então, vamos fechar. Vocês vão ver que todo mundo agindo dessa forma vai ser uma condição de maioria que a minoria vai ter que acompanhar, porque se a minoria não acompanhar, não tem espaço. Tá? É o que a gente fala muito do generalista hoje em dia. O generalista está perdendo espaço no mercado. Então, quem é que consegue espaço como generalista? É um recém-formado que está ali, está assumindo alguns cargos de generalista, mas a gente está conseguindo perceber que o mercado tem demandado a necessidade de especialidades.
Então, se você pega um colega que está muito antigo lá como generalista, ele está perdendo o mercado e ainda nem se percebeu. E aí a gente, poxa, é porque a situação está difícil, tem muita clínica fechando, mas quando a gente vai, de forma na conversa, entender quais são os pormenores que estão acontecendo, é porque o colega ficou lá atrás como generalista e não está acompanhando o processo de modificação do próprio mercado. Tá? Mais uma vez, isso é só um exemplo. Normas e requisitos. Aqui também é um recorte da diretriz. Ó, principais documentos utilizados na prática clínica. Lembra que eu falei do termo de livre consentimento esclarecido para o tutor? Olha, termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de exame, termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de procedimento terapêutico de risco. Então, vejam que isso é uma forma de vocês se resguardarem e resguardarem o tutor num processo de judicialização, para dizer que não ficou somente de boca, você tem documento, ó, o cara assinou. Eu falei tudo para ele, eu falei para ele ó, qual era o risco do procedimento, eu falei em relação à realização de exame, para que a gente evite aquela infeliz prática de prescrição de exame sem necessidade, por exemplo. Tá? Passar o exame só por passar. A gente sabe que exame clínico é uma condição complementar para se chegar num diagnóstico. Então, eu preciso ter embasamento técnico e científico para solicitar aquele exame que vai embasar meu diagnóstico. E fazer o quê? Um termo de consentimento, para que, se depois o tutor chegar assim, você passou o exame desnecessário, não sei o quê. Não, está aqui. Ó. Eu falei para ele, disse a ele, e ele assinou e concordou. E que, para eu chegar nesse diagnóstico, sim, esse exame não tem como, eu não sou mágico. Então, eu preciso de um auxílio, de um diagnóstico para chegar de um exame para chegar no diagnóstico. Tá? Então, termo de consentimento livre e esclarecido para procedimento cirúrgico, para realização de internação, para procedimento anestésico, para realização de eutanásia. Então, leia a diretriz e faz o que está tudo estabelecido na diretriz, que não tem medo de errar. É só gaivota azul. Fez todos os documentos, deixa guardado lá. Hoje todo mundo tem condição digital para fazer. Deixa um documento digital, deixa impresso, faz tudo, esclarece o tutor e comprova o esclarecimento. Infelizmente, hoje em dia, não dá mais para ficar, eu disse isso a ele. Ele eutanasiou o animal e a tutora, quando veio pegar, ela achava na cabeça dela que a eutanásia era um procedimento de cura, ia ter algum procedimento para curar o animal dela, não matar. Porque no termo, segundo ele, não tem especificando o que é a eutanásia. Aí eu achei assim, pertinente falar nisso, porque poderia modificar alguma coisa no termo para que o tutor, na hora de ler, se ele não tem esclarecimento suficiente para saber o que é eutanásia, ele saber identificar o que é que vai acontecer com o animal dele. Esses documentos, gente, eles têm uma estrutura pronta, mas isso é algo extremamente particular do colega. Ele pode colocar? Pode. Existem alguns itens que são obrigatórios de esclarecimento para quem já fez pesquisa, sabe que o termo de consentimento livre e esclarecido tem alguns itens que são obrigatórios, que o Comitê de Ética vai cobrar que estejam lá, que esclarece, que dá informação. Se é um procedimento, essa informação precisa estar lá no termo. Porque senão, vejam, se é algo técnico, e é algo técnico para um leigo, se só está a nomenclatura técnica lá, você não cumpriu o objetivo do documento, que é esclarecer o indivíduo. Além de você está se documentando que você esclareceu, está lá escrito que a eutanásia é isso, 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 isso e isso. E tem que ficar estabelecido que houve um entendimento. Entendesse? Então, você tem a liberdade de construir. Se estava lá um documento que eu peguei pronto, eita, poxa, o documento está lá, mas a eutanásia eu tenho que dizer a informação do que é esse procedimento aqui, que vai ser realizado. A senhora ou o senhor leu o documento, entendeu e compreendeu o que está dizendo? Olha, eutanásia é isso, isso e isso. A senhora tem certeza que é isso mesmo que a senhora está querendo fazer? Aí você tem um lado técnico, porque tem algumas condições em que você é obrigado a informar que precisa desse procedimento.
Tá? Então, aí é uma outra história. Você tem que ter uma condição técnica que faça com que ela entenda isso daí, que isso é importante, que isso é a legislação que está dizendo que tem que ser feito. Entendeu? Então, tem todo o cuidado. O que é que a gente vê na prática? É que muitas vezes isso passa despercebido. Na correria, isso passa despercebido. Só um minuto. Só um minuto. Já tive uma orientação de advogado que diz que esses termos jurídicos, mesmo você explicando ao tutor a condição, no caso aí de uma eutanásia, de uma internação, né, de qualquer procedimento, juridicamente esse documento não tem valor. Eu quero saber onde é que a gente poderia se garantir para que esse ou algum documento tenha uma validade legal em juízo. Olha, eu posso falar como já participante de pesquisa com animais e seres humanos. Então, todo o consentimento livre e esclarecido, eu nunca tive nenhum problema. Agora, claro que eu nunca sofri nenhum processo de judicialização. Tá? A assessoria jurídica, tanto do federal quanto do regional, essa diretriz ela passou também por essa mesma condição. Agora, é algo que a gente pode perguntar. Perguntar não mata ninguém. A gente pode saber lá da assessoria jurídica qual é a força jurídica que o termo de consentimento livre e esclarecido, datado e assinado, tem. É exatamente isso, né? Porque fala a respeito do entendimento que o juiz tem, onde o proprietário, o tutor, ele não tem conhecimento científico, mesmo que você explique, ele pode não entender. E isso não lhe dá respaldo para que você garanta que o documento assinado por ele entendeu. Mas a gente pode, assim, há de convir que se sem um documento ainda é pior. Porque, pelo menos, o documento tem lá dizendo o procedimento e lhe dá argumento, numa condição de judicialização, ou até mesmo do advogado, de mostrar um documento em que está lá descrevendo o procedimento, em que também tem a assinatura do proprietário. Mas como já se sabe que não tem um valor, acho que é interessante o próprio conselho nos proteger, nos dar respaldo com um documento que tenha seguridade. É isso que eu estou te falando. Eu não tenho uma informação de que esse documento não tem força jurídica. Então, se está na diretriz e se já foi disponibilizado pelo federal, é muito provável que também passou pela condição da assessoria jurídica do próprio federal. Eu é que não tenho essa resposta agora para te dar. Mas, como eu estou te falando, a gente pode procurar saber da assessoria jurídica do regional e dar essa informação para ti. Como eu falei, por experiência de pesquisa, sempre se faz, todos os comitês de ética e pesquisa, seja com animais e seja com seres humanos, eles cobram a condição do consentimento livre e esclarecido daquela pesquisa que está acontecendo naquele momento. E se assim não fosse, não existiria essa condição desse documento existir. O problema é mais a questão desses termos engessados, os termos padrões, que alguns sistemas têm. Assim, tudo tem que ser personalizado. Eu tenho que ter um termo para uma cirurgia de castração de fêmea, como eu tenho que ter um termo diferente para uma cirurgia de castração de macho, porque esses termos genéricos que colocam assim, o tutor foi informado dos riscos inerentes ao procedimento. Isso não cola mais, vamos dizer assim. Então, eu tenho que descrever no termo exatamente qual é o procedimento e quais são os riscos. Eu não posso botar que são os riscos inerentes. Eu tenho que colocar que tem o risco disso, e o tutor tem que estar ciente disso. E eu acho que é muito mais esses termos engessados que têm dado problema, né? A gente tem que personalizar tudo. Por isso que eu falei que o termo de consentimento livre, existem peças dele, pontos que são obrigatórios do próprio termo. Então, quando a gente coloca, se o risco... vou dar um exemplo aleatório. Se eu faço uma pesquisa com um grupo de seres humanos, populacional, e eu digo que aquela minha pesquisa existe um risco a se produzir uma determinada alergia no ato, eu tenho que descrever qual é o risco que vai estar acontecendo ali, exatamente quais são as sintomatologias daquilo ali e dizer, como pesquisador, se aquele risco acontecer, o que é que eu vou fazer para minimizar a condição de quem está participando da pesquisa. Então, o copiar e colar, muitas vezes, a gente sabe que isso acontece nos diversos documentos, né? E falo por experiência,
lá do conselho, de que a gente vê diversos documentos, às vezes até requerimento copiado e colado, tá? Então, assim, pode acontecer. Pode acontecer. Talvez a força jurídica de um determinado documento seja pela falta de informação que ele possui naquele processo. Não significa dizer que a gente generaliza tudo. Pode ser que naquele determinado processo, esse documento, por falta de informação, não teve o peso que a gente imaginaria que tivesse. Okay? Tem uma dúvida aqui que veio pela transmissão, né, pelo online. É Denis Dantas Xavier. Tem uma dúvida. Muitas vezes prescrevemos algum medicamento que também vendemos e o tutor diz que irá comprar em outro estabelecimento, porém não compra e o animal vem ao óbito. E, por isso, culpa o veterinário. Em decorrência disso, alguns veterinários estão querendo criar um termo para o tutor assinar, se comprometendo a comprar em outro estabelecimento, caso não queira comprar no estabelecimento do médico veterinário que prescreveu o medicamento. Por fim, a minha dúvida é, podemos fazer esse termo para o nosso estabelecimento? Olha, aí eu vejo um conflito de interesse, porque assim, é de forma extremamente interpretativa. Imagina que eu uso essa condição para que eu consiga vender o medicamento no meu espaço, e não no espaço que é de livre acesso ao tutor. Então, vejam, tem coisas que a gente consegue controlar, tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente nunca vai conseguir culpabilizar um médico porque ele prescreveu um tratamento e eu não fiz o tratamento. Então, é muito difícil a gente culpabilizar o veterinário que tem lá o seu prontuário descrito, que tem dizendo tudo o que ele fez, o que ele encontrou no animal na anamnese, quais foram os exames complementares que ele solicitou, quais são os resultados do exame, qual é a possível hipótese diagnóstica e qual é o tratamento que ele tem que realizar. Está tudo documentado lá no meu sistema de atendimento, que pode ser esses vários que existem aí, de sistema informatizado, está tudo lá. O cara saiu do meu consultório, não quis comprar lá na farmácia que é vizinha o meu consultório. Ele quis comprar lá na, 200 quilômetros de distância. Chegou lá, o medicamento não tinha. Sabe de uma coisa? Não vou fazer o tratamento. Como é que eu vou culpabilizar o veterinário? Entendeu? Então, vejam que o que é que muitas vezes pode acontecer e que a gente generaliza? Talvez o colega não teve o cuidado de fazer o exame clínico correto, de se documentar, foi aquela consulta ou naquele espaço que ele não tem o sistema. Gente, eu já encontrei colega que não tem sistema informatizado. É no manual. Eu já encontrei colega que diz que é sistematizado e faz documento no Word. E que ele tem acesso, que o cara que atende no balcão tem acesso, que não sei quem... Meu amigo, é muito risco que o cara se disponha a correr. Né? Basta que o cara que está atendendo no balcão tenha a raiva dele e um momento que ele não está lá, inventa lá uma prescrição, um negócio, mexer no computador dele e sai divulgando. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu acho, voltando para a pergunta, eu acho que existe um conflito de interesse quando você constrói um documento fazendo com que o tutor assine que ele vai se responsabilizar se ele não comprar o medicamento naquele local que está próximo de você, porque isso, porque aquilo. Então, isso pode fazer com que a pessoa se sinta pressionada e dizer assim, não, eu preciso comprar o medicamento aqui. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, evita o que a gente vem falando, evita essa condição da indicação. Se no teu espaço já tem, é óbvio que se no seu espaço já tem, é muito cômodo, não precisa eu dizer. Isso está implícito, né? Que se aquele espaço tem a medicação, é muito mais fácil que ele saia dali, compre a medicação e vá fazer o tratamento, do que ele se desloque e compre em outro lugar. Eles geralmente marcam um preço, às vezes um pouco maior, mais caro, né? E o próprio tutor, já sabendo que aquele pet shop tem essa marcação mais cara, ele prefere sair e comprar em outra loja que tenha um preço melhor. Isso aí não tem como a gente... Como é que vai controlar isso, né? Tem, é uma relação comercial de livre-arbítrio do outro, de identificar até nós mesmos,
de identificar onde é o local mais barato, que farmácia, às vezes, vou chutar o nome só como exemplo, tá? Eu compro na Drogazil, na Pague Menos, na Rede Farma, na Farmácia do Trabalhador, eu tenho liberdade de ir em qualquer, se eu tiver tempo, eu faço o orçamento em todas elas, vejo qual é o mais barato, qual é o mais caro. Eu tenho essa liberdade. Vejam como é diferente quando a gente vai e a gente é meio que conduzido, né, e obrigado a comprar num determinado local. Eu me sinto extremamente incomodado. Agora, claro, pode ser que outras pessoas não se sintam, como a gente conversou agora. É de livre-arbítrio dela, está lá o espaço, é cômodo. Ela está ali do lado, recebeu a prescrição, está com o diagnóstico, está com os exames, está com tudo, prescrição do veterinário assinado. Ele não quer se deslocar para outro lugar. Ele quer comprar ali, que é ali do lado. E, às vezes, ali do lado é mais caro, mas ele prefere comprar ali porque ele não vai se deslocar para outro espaço. É mais cômodo para ele. A gente não está discutindo a condição ética daquilo que a gente falou. É a condição de livre-arbítrio do tutor de estar no espaço, que quer queira ou quer não, é uma relação comercial, né, de querer comprar ou não naquele espaço, naquele valor que está pré-estabelecido lá. Ok, gente? Então, está aqui, ó, vários documentos, tá? Sugestões de honorário, que é outra discussão, né? Então, a tabela serve apenas como referencial, para depois sair dizendo, eu vi lá na palestra que a gente tem que cobrar isso, Andrei falou, Cecílio disse. Não, não é. Uma vez que o Conselho Regional não tem competência para estabelecer os honorários profissionais. Tá? Então, que fique bem claro, não temos competência, tá? Então, qual é a sugestão mínimo a ser cobrado sobre uma atividade? E aí, quem está na prática pode utilizar isso daí como algo para pensar. Poxa, eu vi lá na palestra que dá isso aqui, será que dá para ajustar? Será que é a realidade regional? Será que, imaginem, será que o poder aquisitivo da população de João Pessoa é o mesmo de uma cidade de interior? Isso tudo vocês têm que levar em consideração. Isso aqui, mais uma vez, ó, é só sugestão. Para 6 horas semanais, 1 a 2 salários mínimos. Para 12 horas semanais, 2 a 4. Então, é para só seguir uma linha de raciocínio. Poxa, eu não sei quanto cobrar. Isso eu já ouvi de outras profissões, tá, gente? Já ouvi de outras profissões. Como eu já caminhei em outras profissões, como professor de disciplina do básico, e tenho contato principalmente com o pessoal da nutrição, eu já ouvi. Poxa, alguém me contratou, um hotel me contratou para para fazer o manual de boas práticas lá do restaurante do hotel. Eu não sei nem quanto cobrar. Aí essa pessoa diz assim, não, eu já sei, eu vou lá no site do conselho, vou ver se tem alguma informação lá. E achou uma sugestão, foi lá e disse, eu já sei quanto é que eu vou cobrar mais ou menos por esse manual que eu vou fazer de boas práticas de manipulação e fabricação lá para aquele hotel. Vejam que ele usou uma referência à mesma sugestão aqui. Então, usa isso como uma base de referência para o que você vai comprar de acordo com a sua competência e como você vai agir dentro lá da responsabilidade técnica, tá ok? Então, vai dizer assim, Andrei falou que por 30 horas o cara vai receber 10 salários mínimos, ó. Meu amigo, queria eu. Gente, então, muito obrigado. Se tiverem mais algumas perguntas a fazer, estou à disposição, tá? Cadê as perguntas, pessoal? No caso do veterinário ser o RT e o proprietário do estabelecimento, ele precisa obrigatoriamente fazer esse contrato? Aí vê, o contrato não, ele vai fazer o requerimento, né? Se for pessoa jurídica, como às vezes é uma sociedade, por exemplo, né? Ele não é somente ele o dono, talvez ele precise dessa condição de contrato, porque a sociedade pode se desmembrar e ele tem como comprovar. Tá? Mas eu acho que como ele é RT, é único, só tem ele dono, eu acho que é só o trâmite do requerimento, lá da carga horária que ele vai exercer como, e quais são as atividades que ele vai exercer lá naquele espaço. Lembrem que é uma forma de você se resguardar sobre alguns problemas. Eu sei que tem aqui no espaço, tem pessoas que são donos de clínica e sabem o que eu estou falando. Uma hora você está extremamente atribulado. Por quê?
Porque você é RT, você faz cirurgia, você está no consultório, você tem N atividades, você é o administrador da sua clínica, então tem boleto para pagar, tem data de vencimento, às vezes tem funcionário para dar conta, tem E-Social de funcionário para dar conta. Então, é muita atribuição. Então, muitas vezes é bom que o colega consiga pensar, e se tiver condição, de passar essa condição de RT para um outro colega. Então, lembrem-se que eu sei que, no momento lá da abertura da clínica, existem vários pesos e compromissos de origem financeira. E ser RT, nesse momento, pode me dar um alívio financeiro, digamos assim. É menos alguém para que eu faça um pagamento, por exemplo. Tá? Então, só que vai chegar um determinado momento que talvez você não dê conta. E a gente tem visto isso na prática. Quando a gente vai dizer, tem acontecendo um problema, é tu que vai responder, o colega, como assim? Não. Não sou eu porque eu não vi, não porque você, embora seja o dono, você não é, mas você é o RT, você é o responsável pelo aquele colega que está lá naquele espaço. Ok? Ninguém mais? Vamos dar continuidade. Mais uma vez, agradecer aqui a André, nosso coordenador de fiscalização, e está lá sempre pronto para tirar dúvidas. Vejam aí que esses temas são bastante abrangentes. Um curso desse de RT, a gente procura espalhar os assuntos para poder dar de uma maneira generalizada. Tem gente aqui que quer trabalhar com pequenos animais, tem gente aqui que vem interessado em trabalhar com serviço de agropecuária, eventos agropecuários, vaquejada ou exposição. Então, a gente não consegue fazer um curso intenso de um determinado assunto. Vamos tentar fazer mais específico agora, no ano que vem, turmas menores e temas mais específicos. Então, agradecer mais uma vez aqui ao professor João Paulo, que vai palestrar agora com vocês, ter cedido aqui o espaço. Fim de ano é complicado, a gente conseguiu marcar e desmarcar 5 auditórios diferentes. Um desmarcando era período de férias e recesso, e em outro lugar não tinha funcionário, no outro lugar não tinha nem água, não tinha nem banheiro mais, e a gente terminou, João Paulo conseguindo organizar aqui para a gente, e a gente está aqui agradecendo mais uma vez a João Paulo e a instituição. Então, pode vir, professor João Paulo, vai palestrar agora com vocês, a gente vai dar continuidade aqui. Lembrando, quem está em casa que não conseguiu... Uma peça aqui ia caindo, mas já foi resolvido. Lembrando, quem está em casa vai ficar gravado no YouTube, vai ficar salvo no YouTube do Conselho, quiser assistir mais tarde, outro dia. E quem não conseguiu no link assinar a lista de presença, fiquem tranquilos, mandem uma mensagem para qualquer pessoa do Conselho, que as meninas estão atentas aqui, elas viram todo mundo que participou e quem não participou, quem botou o nome e não assistiu, e quem não botou e assistiu. Então, manda no privado aqui de alguém, quem não conseguiu botar na lista lá, que vai dar tudo certo. Tranquilo? Meu irmão, obrigado, viu? Fica à vontade. Presidente, primeiro, lhe agradecer pelo convite, de poder estar aqui realizando essa palestra, né? Boa tarde aqui a todos os presentes, aos que estão em casa acompanhando no seu local de trabalho. Agradecer também a oportunidade, né, de estarmos aqui com os nossos alunos concluintes, né, a nossa turma pioneira, aproveitando o momento e contando com a sensibilidade do Conselho, que já tinha feito a sua última entrega de carteiras. Eles disponibilizaram também realizar essa última cerimônia para que não só os alunos da nossa instituição, do Unip, pudessem receber, mas alunos de outros cursos também pudessem receber e estar podendo, né, como brilhantemente o doutor Andrei falou, exercendo a sua profissão. Primeiro, eu queria falar para vocês do quão complexo é a atitude
e o contrato de vocês serem responsáveis técnicos. Como já foi brilhantemente explanado durante o dia de hoje, né, a nossa palestra ela vai trazer para vocês uma temática diferente, né, que com o crescimento dos cursos de medicina veterinária e de zootecnia, nós temos aí alguns outros mercados que se abrem, né? Talvez vocês não saibam, mas nós temos a possibilidade de realizarmos a responsabilidade técnica em aproximadamente 30 categorias diferentes, mais as suas subcategorias. Então, se vocês pegarem um manual de responsabilidade técnica, ele passa de 200 páginas. E lá na página 95, vocês vão encontrar sobre o tema que nós iremos tratar, que é de extrema importância. E através da responsabilidade técnica é que nós, enquanto profissionais formadores da mão de obra que vai para o mercado, que nós podemos desempenhar uma qualidade suficiente na formação de vocês, né? Sejam elas zelando pela infraestrutura, seja elas zelando pela aplicabilidade das diretrizes curriculares exigidas pelo Ministério da Educação. Então, nós iremos falar sobre a responsabilidade técnica em estabelecimentos de ensino superior e técnicos de medicina veterinária e zootecnia. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor João Paulo, sou médico veterinário, tenho a honra e o privilégio de ser mestre em zootecnia, né, e doutor em ciência animal. Sou coordenador do curso de medicina veterinária aqui do Unip e também sou responsável técnico de ensino da nossa instituição. Recebemos a visita do Conselho e fomos informados nesse papel importante que o Conselho tem de fiscalizar, que nós deveríamos, além dos responsáveis técnicos, pelo funcionamento da nossa clínica, nós também teríamos que ter um responsável técnico pelo ensino. E isso é de extrema valia, porque mesmo já tendo feito outros cursos de responsabilidade técnica, logo após me formar, eu não sabia dessa condição. E quando fomos visitados, de pronto foi levado às instâncias superiores para que eles tomassem ciência de que o nosso manual, a nossa profissão, ela também tinha uma regulamentação de responsabilidade técnica sobre o ensino superior. Então, o que são estabelecimentos de ensino superior e técnico de medicina veterinária e zootecnia? Então, eles são as instituições de ensino, tanto superior quanto privado, superior tanto público quanto privado, em medicina veterinária, as quais a natureza das atividades tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços às comunidades, nas áreas de medicina animal, saúde pública e também de produção animal. Ainda, nós temos as instituições de ensinos públicos e privadas em zootecnia, nas quais a natureza das atividades tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade na área de produção animal. Não há medicina veterinária sem zootecnia, nem zootecnia sem medicina veterinária. Não há como nós dissociarmos essas profissões que se completam, certo? Nós temos a DCN, que é a Diretriz Curricular, que normatiza todo o ensino da medicina veterinária. Então, a Diretriz Curricular número 3, de 15 de agosto de 2019, ela vai instituir tudo que um curso de medicina veterinária ele deve ter administrativamente, fisicamente e a instituição do seu plano pedagógico de curso. E essas normas elas devem ser observadas através do seu responsável técnico.
para que o cumprimento dessas notas não penalizem a formação de vocês profissionais, tanto na medicina veterinária quanto também na zootecnia. Nós temos, dentro da responsabilidade técnica das instituições de ensino superior, 10 itens a serem informados. Então, primeiro, está informado sobre o estado de manutenção das instalações e equipamentos da instituição, comunicar ao superior de direito as irregularidades existentes, solicitar também que as providências elas sejam tomadas e comunicar ao Conselho de Medicina Veterinária caso essas irregularidades elas não sejam sanadas em tempo hábil. Que irregularidades seriam essas? Não é o nosso caso, né? A maioria das instituições privadas elas são cursos novos, né? Então, tem estruturas que são perfeitamente funcionais, mas há algumas instituições que aproveitam estruturas de outros cursos para utilizar, e essas sim precisam de observância quanto à sua manutenção, para que o aluno ele não corra risco. E esse risco é um risco físico mesmo. É o risco de o aluno estar em uma bancada de microscópio e sofrer um acidente com um azulejo que está ali na bancada, que está quebrado e o aluno vai se machucar. Então, todas essas características relacionadas à manutenção da parte de infraestrutura são de responsabilidade do responsável técnico. Ainda é nossa função interar sobre as condições das estruturas físicas, né? Fazenda escola, laboratório, hospital veterinário, biblioteca setorial, salas de aula. Então, sempre que nós temos alguma condição relacionada a isso, não sei se vocês sabem, mas as legislações, principalmente as trabalhistas, elas exigem que os profissionais que estão naquele local, eles não trabalhem em uma temperatura que seja superior a 25 graus. Então, elas deixam ali que o trabalhador, se for um local fechado, que não tenha ventilação, que esse trabalhador ele esteja sujeito a ter uma refrigeração por ar-condicionado. Então, isso aí são condições que nós observamos quando vocês estão na sala de aula. Então, sempre que há uma solicitação, sempre que há um problema nas salas de aula com relação à refrigeração, com relação à projeção das imagens, isso é incluso na infraestrutura e é de responsabilidade nossa cobrar que as instâncias superiores elas resolvam toda essa problemática. Então, também, acatar e fazer cumprir as normas e a legislação pertinente à função do RT na instituição de ensino, agindo de forma integrada com os demais profissionais da instituição. Cada instituição tem sua particularidade, mas todas, no geral, elas possuem um responsável técnico que é colocado em um determinado tipo de conselho como o RT geral. Ele vai ser o RT geral da instituição. E cada curso, a depender da sua regulamentação, como no caso de medicina veterinária e de zootecnia, tem que ter um responsável técnico de ensino. Então, é importante que, sempre que eu encontre um problema em uma de nossas composições, em um dos nossos complexos formativos, que eu possa identificar e, de pronto, principalmente, que não é o nosso caso aqui, onde há unidades compartilhadas de ensino, mais de um curso utiliza aquela função, de que eu tenha um bom relacionamento com o outro profissional para que eu consiga chegar ao RT e dizer, olha, nós temos um problema e tem que ser resolvido. Nós temos que, juntos, cobrarmos a instância superior para que esse problema ele possa ser solucionado da forma mais rápida possível e nem os meus alunos, nem os teus alunos sejam prejudicados. É
Também dever nosso exigir que os profissionais médicos veterinários e zootecnistas que atuam na instituição estejam devidamente registrados no Conselho de Representação, no nosso caso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Por muito tempo, foi disputas, né, judiciais de que o professor de medicina veterinária ele não precisaria estar inscrito no conselho respectivo, e isso foi para instituições, isso foi para instâncias que apontaram um caminho divergente. Eu não consigo observar um profissional que está dentro de um curso, mesmo que ele esteja em disciplinas básicas, em disciplinas iniciais, sendo médico veterinário ou zootecnista, que ele não esteja inscrito no conselho de classe. Até como para se dar o exemplo e valorizar a nossa classe de médico veterinário, é obrigação dele manter a sua inscrição, ser inscrito e manter a sua inscrição. Isso é extremamente importante para que os nossos profissionais eles tenham acesso direto. Nós temos a grata surpresa de termos um conselho que é presente, um conselho que consegue dialogar com as instituições de ensino e que enxerga nas instituições de ensino o seu principal, né? É uma característica, é uma questão lógica, mas nós somos os principais fomentadores de clientes para o conselho. Nós formamos os clientes que os conselhos irão ter, né, que irão representar. Então, essa proximidade ela é extremamente benéfica para todos os cursos de medicina veterinária, sejam privados e zootecnia, sejam privados ou sejam públicos. Também tá tudo em dose dupla. Então, atuar estritamente de acordo com a legislação vigente no sentido de solucionar as irregularidades constatadas observando a conduta ética. Se eu tenho ali uma condição, eu sou amigo da reitora, eu sou amigo do meu chefe de departamento. Aqui, no caso, eu acumulo a função de RT e também de coordenador de curso. Mas vamos supor que o RT não fosse o coordenador de curso. Então, por questão de afinidade, de amizade, eu coloco ali um problema, né, embaixo do tapete e não aviso ao meu superior, ou digo a ele e combino com ele, vamos fazer vista grossa. Eu não estou agindo com a ética devida para aquilo que brilhantemente Andrei falou agora na palestra que me antecedeu. Então, não é viável que nós possamos agir dessa forma. Inteirar-se da legislação ambiental, orientando as adoções de medidas preventivas e reparadoras a danos possíveis ao meio ambiente que sejam provocados pela atividade de nossa instituição. Então, por trás de cada complexo de medicina veterinária, né, na verdade, não por trás, mas por baixo, nós temos verdadeiros sistemas que são extremamente modernos de tratamento de água. Essa é uma realidade que nós vivemos aqui. Nós temos tratamento de água, nós temos o tratamento de efluentes, é feito toda uma planta para que aquela clínica, para que aquele hospital veterinário ele seja instalado com o máximo de zelo possível e evite que os dejetos ali eliminados eles causem um dano ao meio ambiente. Manter na instituição, né, a disposição dos fiscais, como o doutor Andrei bem falou, é extremamente importante nós mantermos um fluxo de conversa adequado com o fiscal. Né? Muita gente vê o papel do fiscal, vê o papel de conselho como um adversário, como uma antítese à sua função. Toda vez que o fiscal vem e aponta alguma coisa que está sendo falha, muitas vezes essa
questão passou desapercebida, mas na maioria das vezes por desconhecimento. E é sempre valioso quando isso é trazido à luz e você pode corrigir. Você teve a oportunidade de realizar um crescimento naquilo que você se propôs a fazer. No caso de cancelamento da anotação de responsabilidade técnica, comunicar ao Conselho no prazo máximo de 15 dias, certo? Então, para que seja dada baixa aquela anotação de responsabilidade técnica e você possa estar livre de toda e qualquer punição civil ou criminal. Você não vai simplesmente pegar uma estrutura gigante pela qual você responde tecnicamente por ela e sair sem que você dê a devida baixa naquela anotação. Então, informar os responsáveis pela direção da instituição do ensino superior sobre a obrigatoriedade de ser afixado em local visível a placa que contém os dados da instituição e do responsável técnico, e estar perfeitamente inteirado dos aspectos legais a que estão sujeitos os estabelecimentos de ensino superior de zootecnia e também de medicina veterinária. Aqui, só para que vocês tenham uma noção, né, do que o Dr. Andrei falou, são a questão dos nossos honorários, né, como responsáveis técnicos. Seria ótimo se isso sofresse uma regulação que, de certa forma, obrigassem as instituições, obrigassem aos contratantes que nos pagassem esse valor, que é um valor que nós consideramos razoável para a responsabilidade do que nós temos, né? E eu fiquei muito grato, muito feliz quando ouvi de um de nossos egressos: professor, eu fui convidado para ser RT, o cara me ofereceu uma quantidade X, eu não aceitei porque eu lembrei de todos os valores que eu passei durante 5 anos de minha graduação. E eu não vou trocar 5 anos de graduação para receber aquela quantidade que, para mim, não faz jus a todo o investimento que foi realizado durante esses 5 anos. E isso me deixou muito feliz e mostra que nós temos que partir para a valorização de nossa profissão. Já se passou aquele tempo, antigamente, que você ia atender um gado em determinada região e você trocava aquele seu atendimento por uma tarde de cachaça, uma galinha de capoeira bem cozinhada, que é bom, mas isso aí deve ser o brinde. Depois do pagamento, você deve ter o brinde, né? Comer aquela galinha cabidela gostosa lá. Então, isso aí não deve ser o pagamento para um médico veterinário. E aqui é dever do responsável técnico comunicar ao conselho qualquer ato ou qualquer coisas que infringem a legislação que rege o exercício da medicina veterinária. E aqui só alguns lembretes para vocês. Nas instituições de ensino superior da medicina veterinária, o responsável técnico deverá ser obrigatoriamente um médico veterinário. Já nas de ensino superior de zootecnia, deverá ser um colega zootecnista. Para os casos de RT dos cursos de medicina veterinária e de zootecnia, a carga horária recomendada ela é de, no mínimo, 20 horas, certo? Então, essa é a carga horária em que eu cumpro como RT do nosso curso de medicina veterinária. No mais, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês presentes, aos nossos alunos que estão entrando no mercado de trabalho agora, que receberam hoje em suas mãos a sua carteira profissional, a sua carteira do conselho e que podem agora exercer, e aos demais alunos que sempre me surpreendem com a sua vontade de terem o conhecimento, e aos profissionais que já estão no mercado e que decidiram,
né, fazer essa reciclagem. O curso de RT tem validade de 5 anos, não é isso? E a cada 5 anos deve ser 3 anos, porque eu passei 5. Quando eu fui tirar o RT, aí eu já está vencido. Aí eu tive que fazer novamente, fiz ano passado, então já vou contar com esse aqui. Anoto meu nome aí para eu só fazer agora daqui a 3 anos. Então, pessoal, queria agradecer a vocês, agradecer ao presidente, né, agradecer a todos, principalmente na pessoa de Beth, que está sempre em contato conosco, né, fazendo essa ponte do Conselho com os cursos de medicina veterinária, pedindo ali que conteúdo seja produzido para que nós valorizemos a nossa cultura, para que nós valorizemos a nossa profissão. Isso é extremamente importante e fico grato a todos vocês. Muito obrigado. Dúvidas? Só não pergunto quanto eu ganho, que eu não vou dizer não. Então, pessoal, aqui só para agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. A gente está muito feliz quando a gente vê a casa cheia, a gente gosta da participação dos colegas. Os colegas têm um costume de dizer o conselho não é presente, o conselho não participa, o conselho só fiscaliza, a gente faz a nossa parte. A atuação do conselho é um pouco limitada, vocês viram aí, André já falou, é de orientar, supervisionar, fiscalizar, para poder garantir um bom serviço à população. Esse é o trabalho do conselho. Mas nem só por isso a gente fica bitolado. A gente tenta, investe em curso, investe em palestra, a gente orienta lá. Tiveram casos agora, situações de concurso público que pagam baixos salários a profissionais. A gente manda ofício lá, embasado em outras resoluções que tem antigas, mas eles nem sempre acatam ou nem sempre dão atenção. Tem deles que nem respondem, eu acho que recebe lá e rasga o papel e joga fora. Mas a gente faz a nossa parte, é o que podemos fazer. Questão de práticos também é uma demanda muito alta que chega. Também não é função do conselho, mas se chegar a denúncia, chegando a denúncia, a gente tem um corpo jurídico lá bom, setor de fiscalização, formula a denúncia, entrega ao Ministério Público e a gente fica em cima, fica forçando, fica nos pés. Aí vai para a justiça, vocês já sabem mais do que eu como é a justiça. É demorada, é morosa, julga, não julga, mas a gente cobra, a gente faz a nossa parte. Então, o que tiver de denúncia, mandem para o conselho, tem o e-mail, tem denúncia anônima, pode mandar. Agora você tem que mandar com o máximo de dados possível para poder fazer uma investigação. Tem gente que diz, tem um João Romero lá em Pocinhos que atende. Quem danado vai achar João Romero em Pocinhos? Tem que dizer, o nome completo do cara é esse. Ele anuncia aqui, ó a rede social dele, tem um telefone, eu sei onde ele mora, tira uma foto da frente da casa com um número, é possível. Às vezes as pessoas dizem, não, eu moro aqui por não sei quantos anos, não vou denunciar não, senão vão dizer que sou eu. Então, como é que investiga? Se você amanhecer o dia e ver seu carro roubado, se você não for na delegacia registrar um BO, a polícia não vai, você ficar gritando no meio da rua, ninguém vai atrás do seu carro, não. Você tem que registrar um BO e dizer, foi tal horário, eu botei ele aqui assim, deixei assim, e vi logo cedo quando eu acordei, para poder ter um trabalho de investigação. É esse o trabalho do conselho, a gente faz o possível e entrega aos órgãos que são os responsáveis. Então, pessoal, concluindo aqui, mais uma vez agradecendo, acredito que em janeiro, agora para fevereiro, nós teremos outra palestra, talvez em João Pessoa, aí nós vamos aprofundar em alguns temas mais não é mais interessante, mais uma parte clínica, a parte mais silvestres. Então, por isso que eu digo sempre, mais uma vez, participe do Instagram, a gente faz enquete, o grupo. É bom quando todo mundo participa, para todo mundo saber o que é o conselho está atuando. Ontem, nos grupos aqui as pessoas botam, eu não vejo o conselho, vá lá na rede social, que todo dia tem uma ação, tem uma situação que a gente tem uma resolução nova e a gente precisa estar atento com isso. Está aí, André já falou, o professor João Paulo também, a gente precisa estar antenado com essas mudanças para poder a gente estar se enquadrando e evitar de responder por processos que a gente, muitas vezes, por desconhecimento, a gente termina sofrendo. Certo? Parabenizar aos que receberam a carteira hoje,
colegas, a partir de hoje, têm a responsabilidade agora triplica, duplica 100 vezes mais. Até quando era aluno, vocês podiam errar porque estava na responsabilidade de alguém, de um professor, de um coordenador, mas a partir de hoje vocês não podem mais errar, então procurem se qualificar. Eu digo direto, não se preocupem com valores de consulta, com práticos, se preocupem em se profissionalizar, melhorar, tecnicamente falando. Quando você conseguir provar a um proprietário, a um tutor que você tem condição de dar uma qualidade de serviço melhor do que aquele que está cobrando barato, ele vai fazer em você, eu não tenho dúvida disso. O cliente que procura um prático ou uma pessoa que está cobrando barato, das duas, ou ele não tem condição de pagar, ou ele está pagando por um serviço ruim porque ele sabe que é ruim. Então, se ele tiver condição, ele vai pagar para um bom. Então, faça o seu. Faça seu serviço, o investimento é alto para se tornar médico veterinário, para se tornar zootecnista. Tempo, é longe de família, longe de casa, abdica fim de semana, feriado, para poder estudar. E depois vem cursos, palestras, todo mundo está aqui investindo tempo, não está perdendo tempo. Estamos investindo, então isso quem tem que pagar é lá na ponta. Qualificação, todo mundo aqui está em busca de uma qualificação, agregando valor ao seu serviço. Então, façam o melhor que vocês possam fazer, sempre. E não se incomode com o resto, que o cliente vem. O cliente bom, ele vem para quem é bom. Certo? Então, boa tarde a todos, estamos sempre à disposição de vocês. Quem não conhece, visitem o conselho, eu garanto que lá vocês são muito bem atendidos. Alguns aqui até vieram elogiar que foram muito bem atendidos por Camila, estava aqui. E lá eu não tenho dúvida, a gente preza muito pelo bom atendimento, tira todas as dúvidas, quando não tira a dúvida na hora, procura resolver. Quem for de João Pessoa, vá no conselho, vai tomar um cafezinho, vai sentar, vai ser bem atendido. Um abraço, fiquem todos com Deus. E Feliz Natal, que a gente está na semana, né? Um feliz ano novo para todos. O conselho semana que vem tem um pequeno recesso de uma semana, só para tomar um fôlego, mas dia 2 de janeiro a gente está tudo junto de novo. Um abraço.